chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. No circo tem palhaço, tem todo dia. No circo tem palhaço, tem todo dia. Vamos tratar hoje da subtração. Com ela, podemos lidar com situações que envolvam tirar, comparar e completar. Por exemplo, uma pessoa tinha 10 moedas, mas acabou perdendo 3, ficando com apenas 7. Usamos esse símbolo para representar a subtração. Ele foi adotado junto ao sinal de mais por Johann Wiedemann von Egger em 1489. Assim, simbolicamente temos 10 menos 3 igual a 7. A subtração é composta por dois elementos, o minuendo e o subtraendo. O resultado da operação chamamos de diferença ou resto. Vamos agora para outra situação. Uma pessoa tinha 12 moedas e outra tinha 7. Qual é a diferença de moedas? Comparando as quantidades, percebemos que uma tem 5 moedas a mais que a outra. Simbolicamente, temos 12 menos 7 igual a 5, o que nos dá de uma vez quantas moedas uma tem a mais que a outra. Mais uma situação. Se eu tenho 57 inscritos neste canal e eu quero completar 1000, quantas pessoas faltam? Fazendo 1000 menos 57, chegaremos a 943. Ou seja, usamos a subtração para encontrar o que faltava. Agora, só falta chegar lá. Bom dia, turma do segundo ano. Como é que vocês estão? Tio Daniel tá passando por aqui mais uma vez para começar mais uma aula. Hoje, a nossa atividade do nosso kit de atividades é de matemática. Vocês já viram aí a primeira parte do vídeo, já sabem qual é o assunto da atividade. Nós estamos falando sobre subtração. Subtrair é o mesmo que retirar, diminuir. Existem algumas outras palavras que podem aparecer nos probleminhas para que a gente entenda que é um probleminha de subtração. O sinal de subtração é esse que está aparecendo para vocês. Diferente do sinal de adição, que é uma cruz, o sinal de subtração é apenas esse tracinho. E aí a gente entende, geralmente, a de subtração a gente retira do maior, a gente retira o menor. Correto? Vamos primeiro aprender esse tipo de subtração. Nós vamos retirar do número maior o menor. Então, na primeira parte da atividade, nós temos aí um jogo de boliche com uma quantidade de pinos em pé, outros já caídos. E aí tem 3 perguntas. Eu quero saber qual é o total de pinos, quais são os pinos, quantos são os pinos que estão em pé e quantos são os pinos que estão caídos. Isso já dá uma ideia de subtração. A partir do momento que eu sei quantos pinos tem no total e do total eu retiro os pinos que estão caídos, eu já automaticamente descubro quantos pinos ficaram de pé. Isso já é uma subtração. Logo abaixo tem 2 crianças que estão no quadro e tem 2 continhas armadas no quadro. Percebam que o número que está em cima ele é maior do que o número que está embaixo. Os 2 números que estão em cima, eles têm 2 algarismos, um na casa da dezena e um na casa da unidade. E embaixo, nós temos apenas os números formados por um único algarismo, que é o 6 e o 8. Percebam que esses números estão embaixo da casa da unidade. Então, na primeira conta, nós temos 18 menos 6. Eu posso tirar esse 6 do número 1? Não, porque ele não está embaixo do 1, ele está embaixo do 8. Então você pode levantar 8 dedos na sua mão e depois em seguida você vai baixando até chegar em 6 dedos. Quando você baixar todos os 6 dedos, você vai ver com quantos dedos em pé você vai sobrar. E aí você sabe o resultado. Mas e aí, professor, o que é que eu vou fazer com esse número 1 que sobrou lá? Se não tem ninguém embaixo dele, ele escorrega e vem para baixo junto do resultado que você encontrou da subtração do 8 menos o 6. E aí você anota o resultado aí no quadro para ajudar essas 2 crianças. A mesma coisa você faz na continha ao lado. Logo abaixo nós temos 2 problemas, a terceira questão e a quarta questão. A terceira questão diz o seguinte: Pedro tinha 26 carrinhos em sua coleção, hoje ele doou 12 para crianças de um orfanato. Com quantos carrinhos Pedro ficou? A ideia de doar também é uma subtração.
Quando eu vou retirar do meu guarda-roupa algumas peças de roupa para fazer doação ou alguns brinquedos, como o caso de Pedro, eu estou diminuindo a quantidade de brinquedos que eu tenho em casa. Então, eu estou subtraindo. Você vai observar que em cima no quadro a gente já aprendeu como é que arma a conta. A gente bota o número maior em cima, o número menor embaixo e começa pela casa da unidade. Então, se Pedro tinha 26 carrinhos e doou 12, eu vou colocar o número 26 em cima, o 12 logo abaixo e eu boto o sinalzinho de menos e faço a minha conta. Primeiro, eu vou começar pela casa da unidade. A casa da unidade, você vai encontrar o número 6 e o número 2. Então, a dica que o Daniel deu é, levanta os dedos. Quantos dedos vocês têm na mão total? 10. Então, dá para a gente fazer com esses números. Então, se ele tinha 26 carros e na casa da unidade está o número 6, você levanta 6 dedos. E ele doou 12, no número 12, o 2 está na casa da unidade. Então, você vai baixar 2 desses dedos que você levantou. Quanto sobrou? 4. Então, esse número 4 vai ficar na parte de baixo, também na casa da unidade. E assim você vai fazer agora com o número que está na casa da dezena. É o 2 e o 1. Desse 2, você vai baixar um dedo. Sobra 1. Então, o resultado da quantidade de carrinhos que Pedro sobrou para ele, em casa, que ele ainda tem, é 14. Olha aí, tio Daniel, ajudando com o primeiro problema. Faça o mesmo com a questão 4. Do outro lado, nós vamos falar sobre as partes da subtração. O número que fica em cima chama-se minuendo. O número que fica ali no meio chama-se subtraindo. E o que a gente encontrar como resultado, a gente pode chamar de resto ou sobra. Você tem aí um desafio. Tem muitas continhas. No total são 9. Só que está faltando o minuendo em todas elas. E aí você vai ter que descobrir. Na letra A tem assim. Não sei a primeira parcela da subtração. Tem o sinal de menos, o número 6, igual a 4. Então, se eu tenho 6 e baixando os meus dedos, baixando 4 dedos, que é o resultado, quantos dedos sobraram em pé? 2. Então, nessa primeira casinha aí, você vai botar que 2 menos o 6 é igual a 4. Os outros, você vai fazendo a mesma coisa. Sempre que você tiver alguma dificuldade, pede ajuda ao papai, à mamãe ou a quem estiver fazendo a tarefa com você. Bom para essa questão é você ter um papel a mais para poder fazer os tracinhos e ir fazendo a subtração. Ajudem dessa forma que as crianças eles precisam entender. Adição e subtração é o básico da matemática. Então, no segundo ano, a gente precisa dominar essas duas operações e eu conto com a ajuda de vocês nesse aspecto. Sei que a matemática não é uma disciplina simples, mas eu preciso dessa ajuda. Na segunda questão, eu peço que vocês armem as contas nesses retângulos que tem aí ao lado e descubra qual é o resto de cada uma dessas contas. E embaixo, nós temos um problema que dentro desse problema vão ter duas continhas. Perceba que diz o seguinte: Mônica comprou um livro com 52 páginas. Ontem ela leu 10 páginas e hoje ela leu 12. Quantas páginas faltam para ela terminar? Essa é a primeira pergunta. Para fazer o cálculo, observem ali embaixo que tem duas perguntas. Quantas páginas ela já leu no total e quantas páginas ainda faltam? Para eu saber quantas páginas ela já leu, eu vou juntar as páginas que ela leu ontem e as páginas que ela leu hoje. Eu vou fazer uma continha de menos? Não, porque eu quero saber o total de páginas que ela já leu. Então, eu vou somar o número 10 com o número 12. Na letra B, eu quero saber quantas páginas ainda faltam. Aí, eu vou fazer uma continha de menos. Você vai pegar o resultado dessa primeira continha que você fez aí de quantas páginas ela já leu e vai retirar esse número da quantidade total de páginas que tem o livro. Então, o número 52 fica em cima e o resultado da continha da letra A entra como subtraindo. Arma a continha, responde, pinta essas partes que tem na atividade para pintar e em seguida nós vamos para a nossa atividade do circo. Eu vi muitas pinturas bonitas ontem, vi muitas atividades bonitas e hoje nós vamos para mais duas atividades do livro.
vocês vão procurar essas atividades que vocês estão vendo agora. A primeira delas é um desafio do mágico e a sua cartola. Perceba que lá embaixo nós temos 7 perguntas. Essas 7 perguntas, elas vão indicar qual é o caminho que o mágico vai fazer dentro desses números todos até chegar à sua cartola. Depois que você encontrar os resultados dessas 7 perguntas, você vai procurar lá em cima quais são os números. Por exemplo, a pergunta número 1 diz: sou o sucessor do número 9. Quem é que vem depois do número 9? É o número 10. Então você vai pintar o número 10 lá em cima na tabela. Nós vamos montar um caminho até chegar na cartola do mágico, correto? Depois, vocês vão procurar lá no livro uma atividade, que é essa que vocês estão vendo agora, que mostra pra gente alguns personagens do circo. Nós temos aí o malabarista, a equilibrista, o palhaço, mágico, o circo e a pipoca. E ao lado de cada uma dessas atividades, do lado de cada um desses desenhos, nós temos um conjunto de letras. Você só pode pintar as letras que estão no nome. Então, na palavra malabarista, algumas dessas letras aí não aparecem do primeiro conjunto. E aí você só pode pintar as letras que aparecem no nome malabarista. Depois que você pintar os 6 conjuntos, montando as 6 palavras, você vai escolher 4 delas e vai montar 4 frases nesses espaços que tem aqui embaixo. Combinado assim? E aí é o mesmo esquema que a gente fez ontem. Escolhe mais 2 páginas de pintura e vai aos poucos completando o seu livro, ok? Então hoje eu quero receber muitas atividades bonitas. Qualquer dúvida, tio Daniel está disponível. É só me chamar no particular. Fico disponível ali até o comecinho da noite, às vezes. E só é me chamar que a gente tira as dúvidas e vocês conseguem fazer as questões com facilidade. Qualquer dúvida, mais uma vez eu digo, é só me chamar. Então um beijo, um abraço e até amanhã na próxima atividade.